Esse é o melhor jeito de você montar um bom briefing de social media. Então bora comigo. Se você chegou aqui por agora e não sabe o que é briefing, caiu de paraquedas, começou na profissão, calma que eu vou te ajudar. Um briefing, gente, eu já dizia minha professora de publicidade e propaganda, pra quem não sabe, eu sou formada, trabalho há 7 anos como social media dentro do mercado. Um briefing, ele é um resumo do negócio do cliente. Então, tudo sobre o cliente precisa estar nesse briefing. Então, é ali que você vai entender quem é o cliente, quem ele atende, o que ele vende, quais canais ele está presente. Tudo mesmo, assim, um resumão do que é esse cliente que você vai atender para que você consiga criar conteúdo. Então, um bom briefing de verdade de social media, na minha opinião, ele tem que responder a 3 grandes questões. O que o cliente vende? E principalmente para você conseguir comunicar da melhor forma possível o que ele vende, seja um produto ou ele é um prestador de serviço ou ele vende serviço. A segunda coisa que você precisa entender nesse briefing é o público dele, porque você precisa criar um conteúdo que vá de frente a esse público para você, obviamente, ter os resultados e você conseguir gerar os resultados para o seu cliente. E, obviamente, para você conseguir desenvolver uma estratégia. Então, sem esse briefing, você não consegue desenvolver nada. Então, é importante que responda essas 3 questões. Dentro da minha agência de marketing, eu tenho 2 processos de briefings diferentes. Então, todo mundo, por exemplo, te ensina que você tem que fazer um briefing para você fazer uma reunião com o cliente e você, às vezes, perde 20, 30 minutos só para conhecer o cliente. Não. Então, dentro da minha agência, para eu não ficar perdendo tempo com um cliente que não ia fechar contrato comigo, eu comecei a estabelecer 2 processos de briefing. O que eu chamo de pré-briefing e o que eu chamo de pós-briefing. O pré-briefing é como se fosse uma qualificação desse cliente. Então, eu preciso entender se ele realmente vai ter pelo menos R$2.000 para me pagar. Eu preciso entender qual é a visão dele sobre marketing. E eu preciso entender ali se ele realmente está dentro das qualificações do tipo de cliente que eu quero entender. Então, esse é o pré-briefing. É o que acontece durante o meu processo comercial para eu conseguir fechar um contrato. E o meu pós-briefing, ele vem fazer esse resumão de tudo que eu preciso entender sobre o negócio do cliente, que eu costumo chamar esse de pós-briefing, que é depois que o cliente fecha comigo. Então, esse pós-briefing vai me ajudar a entender o serviço do cliente, qual é o serviço que mais gera lucro para ele, o ticket médio que ele vende, o faturamento mensal desse cliente e quais são as objeções que estão impedindo ele de alcançar o objetivo principal dele, que pode ser venda, que pode ser posicionamento, que pode ser construção de comunidade. Então, um bom briefing, ele vai ter que me responder sobre isso, ele tem que me dar muita clareza dos próximos passos que eu vou seguir. Inclusive, se você tá achando esse conteúdo relevante e tá gostando dele, tá fazendo sentido na sua cabeça, aproveita para se inscrever no canal, que toda semana eu tô liberando um conteúdo sobre social media aqui para que você dê certo finalmente nessa profissão. E não esquece de deixar o seu like. Então bora ver, vem cá, que eu vou te mostrar agora as principais perguntas que tem que ter no seu briefing. Então, o meu pós-briefing, ele é dividido em informações sobre o negócio, sobre o público do cliente e sobre o conteúdo. Então, por exemplo, no meu pós-briefing, o negócio, eu vou perguntar sobre o produto dele, sobre o serviço, qual produto dá mais lucro, qual é o ticket médio, qual é o faturamento, quantas vendas ele realiza, qual que é a meta que ele quer faturar, quanto que ele fatura hoje, qual é o canal que ele tem mais vendas, então pode ser WhatsApp, pode ser ligação, pode ser e-mail, como que ele atende hoje o potencial cliente que chega, em quanto tempo eles respondem esse potencial cliente. E aí, na parte do público-alvo, eu começo a entender quem que é o público-alvo que ele vende. Então, como é que é o perfil desse cliente? Idade, gênero, localização, classe econômica, nível de escolaridade, quais são as principais motivações para ele comprar um produto, qual que é o gatilho que faz ele comprar, do que esse cliente tem medo, o que o produto do meu cliente ou o serviço resolve desse medo ou desse problema que ele está enfrentando, qual que é a grande objeção que ele tem sobre isso, as 10 principais perguntas que chegam no WhatsApp desse cliente, por exemplo. Então, e sobre o conteúdo, que vai me dar clareza da minha estratégia. Então eu pergunto quais foram os conteúdos que mais trouxeram resultado, qual conteúdo traz mais mensagem, qual é o conteúdo que traz mais venda para esse cliente, quem que vai aparecer no conteúdo, quantos dias da semana ele está disponível para gravar, o que ele não topa fazer também, para ele contar a história da empresa, os seus objetivos principais. Eu consigo entender também se ele está disposto a investir em identidade visual, em marketing de influência, em tráfego pago. E também sempre peço algumas referências, que ele coloque links para mim de pessoas que ele admira, pessoas que ele acompanha, pessoas que são mentores na vida dele. Esse documento me ajuda muito, gente, a fechar contratos mais altos, a montar conteúdos que dão muito mais resultados para os meus clientes e estar 100% alinhado com ele. E se você quiser ter acesso a esse pós-briefing ou mais de 25 documentos diferentes, como proposta comercial,
contrato de social media, modelo de terceirização, muito documento mesmo, todos eles editáveis. A gente tem um box de documento para social medias que vocês podem estar acessando para conseguir construir mais autoridade, se posicionar e, obviamente, se organizar melhor também dentro do trabalho de social media. Eu vou deixar esse box de documento disponível aqui na descrição desse vídeo para você começar a usar. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo.